Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre este grupo do Corinthians na Libertadores de América. É um grupo que, para algumas pessoas, é dos mais complicados. A meu ver, talvez não seja tão complicado assim. A meu ver, tem um elemento aí que pode complicar muitas coisas para o Corinthians, que é o próprio Corinthians neste momento. Mas, a meu ver, não foi dos piores grupos possíveis, como muitos estão dizendo. Acho que as pessoas estão olhando muito para o nome das equipes, não estão propriamente olhando para o que cada equipe está jogando neste momento. De certa maneira, é um grupo acessível, o Corinthians tem condição sim de superá-lo. Vamos, portanto, falar sobre quais são as questões do grupo, né? Quais são os principais problemas e as principais vantagens que o Corinthians pode ter nesse grupo E, né? Que pode levar o Timão à fase de mata-mata da Libertadores de América. Bom, o grupo E é composto pelo Boca Juniors, né? Pelo Deportivo Cali da Colômbia e também pelo Always Ready da Bolívia, né? De Alto lá na Bolívia, né? É uma equipe bastante nova, bastante complicada, bastante estranha, bastante específica. Vamos falar sobre ela também, essa equipe do Always Ready, que pode complicar ao menos o jogo dentro de casa, não somente para o Corinthians, mas também para o Boca Juniors. E o que o Corinthians precisaria fazer, como é que o Corinthians poderia fazer para lidar, por exemplo, com os desafios também colocados pela altitude de El Alto, onde fica a cancha, né? O estádio, né? Do Always Ready. Vamos lá. Primeira coisa, né? O Boca Juniors, né? O Boca Juniors é uma equipe muito forte, uma equipe que a gente sabe que é tradicionalíssima, ganhou por 6 vezes o campeonato, a Copa Libertadores de América, é uma equipe, contudo, que vive uma crise desde 2007, quando conquistou o seu último título. O Boca Juniors se voltou para si próprio, se fechou completamente, né? E hoje em dia é uma equipe voltada para 2007, com um modelo de jogo ainda atrelado a 2007, um modelo de jogo bastante conservador, né, que busca proteger muito o seu campo de defesa e sair para o contragolpe especialmente, né. É claro que em algumas situações o Boca Juniors consegue também fazer um jogo propositivo, consegue dominar os seus adversários lá no seu campo de defesa, mas em geral não é essa a ideia. A ideia que se cria no Boca Juniors é que a equipe pratique um jogo híbrido muito mais voltado para a proteção do seu campo do que quaisquer outras coisas. Isso é muito paradoxal, por quê? Porque os jogadores formados na canteira do Boca, eles são formados desde o Fraldinha até o Sub-20 para ser jogadores mais protagonistas, né? Jogadores dentro de um modelo bastante propositivo, né? Posicional, né? E isso não acontece, por exemplo, no elenco principal, de tal sorte que quando esses jogadores saem da canteira do Boca e vão para o elenco principal, muitos deles não conseguem se adaptar. São muitos talentos que o Boca produz que, no entanto, nem sempre todos eles conseguem dar resultado. Isso é uma coisa assim, absurdo que acontece no Boca Juniors, ninguém fala nada, parece que há uma tentativa apenas de elogiar o Boca Juniors na Argentina, e poucos falam desse problema que é muito grave, na minha opinião, na equipe argentina. Agora, de qualquer maneira, por ter um elenco muito forte, muitos bons jogadores individualmente falando, a equipe acaba se sobressaindo em alguns momentos. E também, quando precisa se fechar, acaba indo bem, manda muito bem também na questão do jogo defensivo. Então, esse Boca Juniors entra no grupo E para disputar com o Corinthians a liderança do grupo, e acho que nesse momento está muito mais ajustada, tem muito mais ajustes, está muito mais terminada como equipe do que o Corinthians, e nesse sentido é favorita sim no momento para ficar com o primeiro lugar do grupo E. E o Timão? O Timão, evidentemente, que pode também ser o líder evidente dessa competição. O Corinthians tem potencial para crescer nessa competição, inclusive conquistar a Libertadores de América. Eu reputo o Corinthians como uma equipe que pode ganhar favoritismo dentro da competição, até mesmo chegar às etapas finais e até mesmo com chance de conquistá-la. Contudo, a gente percebe que esse modelo de jogo do Corinthians, do Vitor Pereira, ele ainda é incipiente, ele ainda está em processo, ainda está em construção, e ele vai precisar de um tempo ainda para conseguir se estruturar. Enquanto isso estiver acontecendo, a equipe pode evidentemente ter problemas. Hoje o Corinthians ainda é refém de um Duqueiroz ali como volante, e o Duqueiroz não é esse jogador para entregar aquilo que o Corinthians precisa. O técnico Vitor Pereira precisa entender também que o Paulinho pode sair de vez em quando da equipe quando não estiver jogando nada, né? E ele talvez ainda não tenha se dado conta nisso, né? Ele precisa entender que se não tem, por exemplo, se o Fábio Santos não pode ser utilizado, de repente é melhor improvisar alguém do que usar o Piton. Ele ainda não percebeu, vai perceber. Isso às vezes também demora um pouco para acontecer. Ele também não percebeu que o Cantillo é um cara que pode ajudar muito na construção desse jogo, desse Corinthians. Evidentemente que ele não está podendo usar o Cantillo no momento em função da data FIFA, mas é um jogador, por exemplo, que pode ser perfeitamente utilizado e ajudar a ajustar esse time do Corinthians aí, do Vitor Pereira. O Corinthians também tem muita dificuldade em alguns momentos para tramar e conseguir gerar situações de gol, como a gente viu, por exemplo, no último jogo, mas também em outras partidas, e este é um ponto que precisa também ser ajustado. A meu ver, vai ser ajustado como todos os outros, mas o problema que se coloca é quando. Este é o ponto. E a Libertadores não vai esperar muito para que o Corinthians consiga, por exemplo, se ajustar.
Quando a gente olha para esse grupo, a gente percebe claramente que o Boca Juniors, portanto, tem condição de sair como líder. A gente tem também aí o Deportivo Cali e o Always Red da Bolívia como equipes que podem perfeitamente aí complicar a vida do timão. A equipe boliviana é uma equipe interessante, né? Uma equipe que existe há muito tempo já, só que ela é uma equipe de empresários. Ela é uma equipe que pertence à Universidade Tecnológica da Bolívia. O dono da universidade também é o dono do Alois Reed neste momento. A particularidade é que a equipe joga em El Alto e não somente no Hernando Siles, que já é muito alto, né, em La Paz. Ele joga em El Alto, que fica a 4.070 metros de altitude, meus amigos. E eu diria para vocês o seguinte, quando a gente olha para esse time do Corinthians que tende a cansar no segundo tempo, o time do Corinthians precisa ter uma estratégia muito especial para lidar com o Alois Reed lá em El Alto. Eu diria que o Corinthians precisaria ir para Santa Cruz de la Sierra e embarcar para El Alto apenas quando faltarem poucas horas, pouco tempo para começar a partida. E além disso, importa muito que o Corinthians entenda o que é esse jogo. Esse elenco que costuma se cansar no final das partidas, vai se cansar provavelmente no final do primeiro tempo dessa partida lá em El Alto. Então, nesse caso, o que convém ao Corinthians fazer? Na minha opinião, seria interessante para o Corinthians fazer um jogo bastante propositivo nos 15, 20 primeiros minutos, buscando fazer um gol. O Corinthians tem competência para isso, tem futebol para isso, tem jogadores para isso, para fazer um gol nos primeiros 15 minutos e depois se trancar na defesa. Tentar parar de jogar. Acho que defensivamente o Corinthians tem jogadores muito inteligentes que podem perfeitamente conseguir lidar muito bem com os desafios, não somente da altitude, mas também da equipe do Alois Reed. Então, para isso, eu acho que o Corinthians é muito importante que o Corinthians tente resolver a partida logo nos primeiros minutos. E se não conseguir, até os 20, 25 minutos da primeira etapa, se não conseguir fazer um gol, é melhor até deixar de lado isso daí. Porque certamente, meus amigos, o Corinthians vai cansar demais no segundo tempo dessa partida e vai possibilitar para a equipe boliviana todas as chances possíveis de fazer um jogo de ataque contra a defesa. E esse ataque contra a defesa também vai contar com uma defesa cansada, com jogadores pensando muito pouco, o que pode ser bastante complexo para as intenções do Corinthians de conseguir lidar muito bem contra a equipe boliviana. Então, para mim, embarcar para Santa Cruz de la Sierra e apenas poucos minutos, pouco tempo antes do jogo, chegar em Alto para fazer essa partida contra a equipe do Alois Reed. A outra equipe do grupo é o Deportivo Cali. Muita gente está falando, é uma equipe forte, atual campeão colombiano e tudo mais, é uma equipe que tem na defesa o seu ponto forte, né? A defesa é tudo para essa equipe do Deportivo Cali, né? O técnico é o Rafael Dudamel, que foi um dos caras que revolucionou o futebol da Venezuela, mas é um técnico muito defensivo, é defensivo por excelência. A sociedade de futebol são todas elas ideias defensivas. O que acontece no caso? Acontece que a gente espera que defensivamente o Cali seja uma equipe muito forte. Curiosamente, é justamente o que o Cali não consegue ser neste momento. O Cali está vivendo uma crise muito grande no seu jogo. Após perder Andrés Colorado para o São Paulo, a equipe se desfacelou completamente, não está conseguindo apresentar ajustes defensivos, está levando muitos gols, justamente na defesa, que é o seu forte, não está conseguindo lidar muito bem. Agora vejamos, como a ideia do técnico é sobretudo defensiva, como ele pensa futebol a partir, por exemplo, da proteção do seu primeiro campo, quase todos os treinamentos da equipe do Cali são voltados para o aspecto defensivo. E se defensivamente não está bem, evidentemente que ofensivamente também não está, até porque não há treinamento para isso. O que significa nesse caso? Significa que quando esse Cali jogar contra o Corinthians em São Paulo, né, na Neoquímica Arena, é muito provável, por exemplo, que defensivamente não consiga resistir com facilidade ao jogo do Corinthians. E quando jogar nos seus domínios, também não vai tentar atacar o Corinthians, porque não é a ideia. Mas se tentar fazer, vai se dar mal. Por quê? Porque não é algo que treina. Ao mesmo tempo, defensivamente, mesmo nos seus domínios, está levando muitos gols, os adversários estão conseguindo fazer muitos estragos nessa equipe do Cali. Então o Cali hoje tem um nome, mas não tem futebol competitivo. A competitividade desse Cali também pode ser construída, mas ao meu ver, pode demorar um pouquinho para acontecer. Acho que, curiosamente, a equipe hoje está mais desajustada do que o próprio Corinthians. Então o Corinthians tem muitas chances de vencer o Cali, não somente dentro de casa, como também fora dos seus domínios. E quanto à equipe do Alois Reed, acho que, como eu já disse, é complicado em jogar em El Alto, mas dentro de casa o Corinthians pode perfeitamente vencer com facilidade essa equipe. Por quê? Porque a equipe boliviana é uma equipe que tende a sair para o jogo. Eu não diria que é inocente. Isso faz parte da forma como a equipe joga. Até por jogar dentro de casa, geralmente tentar ser muito ofensiva, fora de casa a equipe também às vezes tenta fazer a mesma coisa e nem sempre consegue. Só que às vezes ela se esquece que está jogando contra adversários mais fortes e também tenta
tenta fazer um jogo ali mais propositivo e nem sempre obtém muito sucesso. Na Bolívia, o Bolívar e também o Jorge Wilstermann conseguiram aprender a jogar muito bem fora de casa. O The Strongers depende muito de temporada e o Always Ready não é uma equipe que sabe jogar bem quando está fora dos seus domínios. Nesse sentido, acho que o Corinthians tem ampla condição de vencer a equipe boliviana dentro de casa, fora de casa tem condição de empatar ou a depender da situação, até mesmo de vencer, e acho que contra o Boca é um jogo complicado. O Corinthians tem condição de vencer? Tem, mas quando a gente olha hoje para os ajustes das duas equipes, precisamos concordar que o Boca está num momento melhor do que a do Timão. Então eu diria para vocês que se o Corinthians, por exemplo, conseguir empatar esses 2 jogos contra o Boca, já seria grandes resultados. Se conseguir, por exemplo, uma vitória, ainda que tenha uma derrota, também acredito que vai ser um grande resultado para o Timão. Acredito piamente na evolução do Corinthians, acredito muito no trabalho do Vitor Pereira, acredito muito nesse projeto do Corinthians e acho que eu fico muito feliz em ver o torcedor corintiano com expectativas positivas, algo que a gente não conseguia perceber na temporada passada. Estou muito confiante de que o Timão pode sim superar suas dificuldades, mas elas não serão fáceis e elas, pelos sinais que a gente percebe hoje na equipe, elas não serão sanadas tão rapidamente como alguns pensam. Agora, o grupo do Corinthians é sim um grupo acessível e o Timão tem amplas condições de passar de fase sim na Libertadores de América. E aí, meu amigo, a depender do adversário que for encarar nas oitavas de final, pode perfeitamente seguir muito mais para frente e aí começar a se favoritar cada vez mais para, por que não? Por que não, meus amigos, ganhar de novo a Copa Libertadores de América? É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos, minhas amigas. Até o final.